Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a linguagem de programação JavaScript. JavaScript foi uma linguagem criada na década de 90. Ela, diferentemente de uma linguagem compilada, ela é uma linguagem interpretada e todos os seus comandos são interpretados linha por linha enquanto o navegador carrega a página ou enquanto ele executa uma rotina. Então, diferentemente de uma linguagem compilada, onde toda a aplicação, todo o código-fonte tem que ser compilado, primeiramente para depois executar, JavaScript não. As instruções são executadas linha por linha. Semelhantemente ao HTML. Então, quando escrevemos um código em HTML, as instruções do HTML são interpretadas uma a uma pelo navegador. Com JavaScript, é possível fazer uma série de aplicações, como, por exemplo, realizar operações matemáticas, realizar operações lógicas, abrir janelas do navegador, buscar propriedades do navegador, como, por exemplo, idioma, buscar informações como datas, hora, obter informações sobre o histórico, sobre favoritos do usuário. Tá? É possível também fazer interações através de formulários. Eu posso estar criando formulários, input, select, text area e manipular esses elementos, entre outras aplicações. Tá? Para trabalhar com código JavaScript é muito simples, nós precisamos apenas de um editor de texto. Então, por exemplo, o simples bloco de notas já resolveria o nosso problema, porém, usar as ideias de desenvolvimento traz uma vantagem maior, porque ali há o reconhecimento de elementos da linguagem, tá? Tem a questão da indentação do código, de formatações, entre outras configurações que nos ajudam como desenvolvedor a escrever um código mais legível. Tá? As maneiras de incluir JavaScript em uma página são semelhantes a CSS. Nós podemos escrever o código JavaScript em arquivos externos e depois fazer a ligação, fazer a importação com esse arquivo externo. E podemos também trabalhar diretamente na página, criando as funções dentro de uma própria página HTML, por exemplo. Tá? Para esse exemplo, nós vamos utilizar essa situação. Eu tenho um formulário com 3 caixas, 2 inputs e uma select e um botão cadastrar. É um exemplo que vamos utilizar para apresentar alguns dos comandos e operações básicas do JavaScript. Voltando para o nosso código, nós podemos inserir código JavaScript diretamente aqui no arquivo HTML. Eu poderia abrir a tag script, barra script, e entre script e barra script nós podemos escrever comandos em JavaScript. É uma forma. Uma outra forma alternativa é separar esse código JavaScript do HTML. Nós podemos vir aqui, por exemplo, no NetBeans, escolher a opção novo, escolher a opção aqui, ó, JavaScript File. E aí eu poderia dar um exemplo aqui de funções. Então eu tenho agora um arquivo .js, onde aqui eu vou escrever as funções em JavaScript. E para poder relacionar essa página HTML a esse arquivo de funções, basta eu colocar src source e escolher aqui o arquivo funções. Então não preciso fazer o código JavaScript aqui, basta eu fazer o código JavaScript das funções relacionadas aqui dentro. São essas duas possibilidades. Vamos trabalhar então de forma separada, isolando o código HTML do CSS. JavaScript ele é orientado a funções, então eu posso criar a qualquer momento as funções, que são chamadas aqui de functions. As functions elas seguem um nome, por exemplo, function boas-vindas, abre e fecho, parênteses, abre e fecho chaves. Então, nessa marcação eu estou criando uma função chamada boas-vindas. Essa função aqui ela está sem argumentos, mas eu poderia passar os argumentos. No caso do JavaScript, eu não preciso declarar tipos de dados para as variáveis, eu não preciso dizer que uma variável é inteiro, que é float, que é string, então bastaria eu colocar o nome da variável, vamos supor, variável idade, variável salário, variável nome. Então eu passei aqui como parâmetro dessa função boas-vindas 3 variáveis, idade, salário e nome. Nesse caso eu não vou passar argumento nenhum parâmetro, e vamos então escrever aqui o código da função boas-vindas. Dentro da linguagem JavaScript, nós temos uma série de funções prontas da linguagem, onde elas podem ser utilizadas, funções e comandos, elas podem ser utilizados para as situações do dia a dia. Uma
dessas funções é a função alerta. A função alerta, o que é que ele faz? Ele exibe uma imagem de alerta no navegador. Então vamos escrever aqui uma mensagem de boas-vindas com alerta. Alert. Então vou adicionar aqui, seja bem-vindo ao nosso site. Tá? Nós temos uma função chamada boas-vindas e o conteúdo dessa função é uma função alerta, onde tem uma mensagem. Como é que fazemos então para poder chamar essa função dentro do código HTML? JavaScript é uma linguagem orientada a eventos. Então, eu aciono um código JavaScript a partir de um evento. Que evento seria esse? No momento que a página for carregada, no momento que algum conteúdo for digitado dentro de uma caixa de texto, no momento que o mouse for arrastado na tela, no momento que um vídeo ele é acionado, no momento que um clique do mouse é feito sobre um botão. Então eu posso escolher um evento e aplicar a esse evento uma função JavaScript. Então nós temos aqui o body. Tá? Eu quero acionar essa função JavaScript chamada boas-vindas quando esse corpo do site for carregado. Então eu posso colocar body on. Quando nós colocamos a palavra on, vocês vão ver que tem uma lista de eventos que eu posso acionar o código JavaScript. Eu vou adicionar a função onLoad. Tá? No momento que o corpo estiver sendo carregado em load, né, em carregamento, quando ele for carregado, o que é que eu vou precisar fazer? Vou fazer a chamada da função. Vou chamar a função aqui, ó, boas-vindas. Final de instrução, ponto e vírgula. Página foi executada, a função a ser chamada vai ser a função boas-vindas. Vamos partir para a execução. Ó, observem, seja bem-vindo ao nosso site. Enquanto o usuário não clicar aqui no botão OK, ele está parado, esperando o carregamento. Então, vamos clicar em OK. O site foi carregado novamente. O site foi carregado. Então, nós fizemos uma função JavaScript no momento que a página foi carregada. OnLoad. Então, nós temos OKPress, nós temos OnClick, OnMouseOver e uma série de eventos que podem ser disparados. Vamos criar mais uma função. Tá? Nessa função, eu vou criar o nome dela, function, modificar CSS. Vai ser uma função JavaScript para modificar código CSS um determinado elemento da página. Então, quando ele clicar no botão, ele vai mudar o código CSS. Vamos verificar o seguinte, como é que eu consigo capturar um elemento que está na página HTML? Observe que eu nomeei esses elementos, então eu tenho um form, que ele tem um name, form cadastro, ele tem um ID, form cadastro. Esse ID ele pode ser usado tanto para codificação CSS, aplicando uma regra de ID, como eu posso usar o ID para buscar um elemento via JavaScript. Então nós temos aqui, por exemplo, essa label aqui, ó, nome completo. Eu vou dar um ID para ela, ID igual a label nome. E essa label aqui de baixo, nós vamos dar um ID para ela chamada label renda. Então nós temos duas IDs, a ID nome e a ID renda. Eu não apliquei CSS, eu vou usar esse ID para o código JavaScript. Então vamos voltar ao arquivo de funções. Tá? Como é que eu faço então para buscar aquela informação que está lá? Eu posso usar, por exemplo, aqui uma variável, vamos supor aqui, ó, txt nome, ou uma variável melhor, simplesmente nome completo, vai ser document.getElementById. O getElementById é uma função nativa do JavaScript que captura um elemento que está no navegador, em todo o documento, através do seu ID. Então, eu quero capturar esse elemento. Que elemento eu quero capturar? Essa label. Então, label, nome. Então, eu vou capturar aqui, ó, label, nome. Tá? Então, está capturado a label nome. Como é que eu capturaria, por exemplo, essa label renda? Então, eu posso vir aqui, ó, renda vai ser igual a document. Então, documento pega tudo que está lá no documento. O que é que eu quero pegar do documento? Eu quero usar a função getElementById
para pegar a label renda. Então agora nome completo e renda está se referindo a quem? A esses elementos daqui. Como é que eu modifico o CSS dele? Por exemplo, eu quero pegar o nome completo, ponto, style, ponto. Eu posso usar uma função CSS para modificar esse elemento. Eu quero modificar, por exemplo, a color dele, style.color, igual, eu vou usar aqui, ó, hashtag 99AAD. E vou modificar de renda, ponto, style, ponto, color também. Vou modificar, ó, hashtag 885500. Então, a função modificar CSS, o que é que ele fez? Eu utilizei a função getElementById. O getElementById nós usamos para capturar um elemento que está no documento através do seu ID. Posteriormente, nós pegamos a propriedade style desses dois elementos e aplicamos uma nova regra para cor. Na propriedade color do CSS, aplicamos essas duas cores novas. A função modificar CSS está pronta. Como é que eu chamo essa função CSS? Eu quero chamar nesse botão. Então, para isso, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou criar aqui nesse botão Submit. Primeiramente, eu vou trocar o tipo, vou deixar ele como um button mesmo, para não submeter a página. Então, type button. E vou colocar aqui, ó, on novamente, que é o evento que eu quero disparar. Eu quero disparar no clique. On clique. E eu vou disparar a função modificar CSS. Eu estou modificando aqui uma função CSS no momento que o clique desse botão for acionado. Vamos ver o funcionamento. Então, disparou aqui no load. Vou clicar no botão cadastrar. Observe, as cores foram alteradas. Vamos carregar a página novamente. Tá? Eu tenho aqui a cor preto para o nome completo e para a renda familiar. No momento que eu clico no botão cadastrar, as cores foram modificadas. Eu alterei a propriedade color. Poderia voltar para cá para o código e alterar, por exemplo, mais uma propriedade. Ó. Eu quero que o nome completo, ponto style, eu quero que o font size dele agora seja igual a 50 pixels. Tá? Então, mais uma propriedade que eu alterei, a cor e o font size. Vamos ver o funcionamento. Vamos clicar em cadastrar. Observe, ó, nome completo. Ele tem sua cor alterada e eu tenho também um CSS dele alterado para a propriedade font size. Tá? Vamos voltar para o nosso código HTML e vamos adicionar aqui o nome completo, mais uma label. Abaixo dessa input, vou colocar, não input não, vamos usar uma label também, tá? Barra label. Vamos colocar um ID. Eu vou chamar aqui de informação, label informações. E essa label informações, percebam que ela está sem conteúdo. A label informações não tem conteúdo nenhum. É possível modificar o conteúdo, ou seja, aquilo que está entre o label e o barra label, via JavaScript, perfeitamente. Então vamos lá, vamos criar uma nova função. Function, vou chamar modificar conteúdo. Tem uma função chamada modificar conteúdo. E vamos capturar aquele elemento. Quero capturar aquela label. Então posso criar aqui, ó, informações, vai ser document.getElementById e eu posso usar o quê? Que elemento eu quero usar? A label informações, ó, label informações, label informações. Como é que eu poderia então capturar também o conteúdo que foi digitado na caixa de texto nome completo? É possível? Sim, eu poderia criar aqui, ó, nome completo. Nome completo vai ser document. Bom, eu posso usar a função getElementID? Posso, desde que eu tivesse criado um ID para essa input. Poderia fazer. Então, vamos imaginar que eu tenho criado aqui, ó, ID igual a
txt nome, nós podemos capturar o conteúdo dessa caixinha pelo txt nome, então poderíamos nome completo, documento, get element by id, poderia colocar aqui, ó, txt nome, né? Nome, captura toda a caixa para nome completo. Bom, se eu precisasse exibir o valor que está ali dentro, eu poderia fazer assim, ó, alert, por exemplo, tá? Alert, nome completo, ponto, value, propriedade value, pega o conteúdo, pega o valor que está dentro daquela caixinha de texto. Uma possibilidade. Uma outra possibilidade de você capturar os elementos de formulário é utilizando o próprio nome do formulário. Então, ó, documento. Dentro desse documento, como é o nome do formulário que eu mencionei, ó, eu tenho um formulário que eu chamei de form cadastro. Então, eu posso colocar documento, ponto, form cadastro, ponto, txt, nome. Se eu quiser capturar só o valor que foi digitado ali dentro, eu posso complementar aqui, ó, ponto, value. E agora, para colocar esse nome completo que foi digitado aqui em informações, como é que poderíamos fazer isso? Poderíamos ir em informações, que é a nossa label, ponto. Existe uma propriedade chamada innerHTML, onde eu posso modificar o conteúdo do HTML dele. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar dentro de innerHTML o nome que está sendo digitado. Nome completo. Tá? Então, revendo a função, nós usamos a função getElementById para capturar a label informações. Então, toda vez que eu precisar me referir àquela label informações, aqui no JavaScript eu estou me referindo a essa variável chamada informações. Nós temos aqui uma variável chamada nome completo. O nome completo está sendo usada para quê? Para armazenar o valor que foi digitado na caixa de texto nome. E aqui eu peguei de uma forma diferente. Então, existem várias formas de capturar conteúdo que está no HTML via JavaScript. Uma das mais utilizadas é o getElementById. E uma outra também é você utilizar o documento, que é esse documento, a página carregada, o nome do formulário, form cadastro, e o nome da input, seguido da propriedade value, que é a propriedade de valor. E para modificar o conteúdo do HTML de uma label, por exemplo, ou de um parágrafo, ou de um cabeçalho, nós podemos usar o innerHTML. Então, como informações é a label, informações, ponto, innerHTML, ou seja, o conteúdo HTML dentro de informações. Quem é informações? É a label informações. Então, o conteúdo dele vai ser quem agora? O nome que foi digitado. Vamos aplicar essa função, modificar conteúdo, no clique. Então, ó, onClick, eu vou colocar aqui modificar conteúdo. Bom, vamos ver o que, é que vai acontecer. Vamos digitar aqui o nosso nome completo. Meu nome completo é Gilameira Silva. Eu vou clicar no botão cadastrar e aqui embaixo deveria aparecer numa label meu nome. Olha só, Regilan Silva. Se eu trocar Regilan e clicar cadastrar, Regilan. Se eu colocar um outro nome, Benício. E vamos fazer o seguinte, vamos melhorar um pouco aqui. Eu vou tirar aqui o onClick desse botão, vou deixar ele sem função nenhuma. Tá? Vamos colocar aquele código que altera o nome da label em um outro evento. Vamos aqui na input, nessa input nome, vamos acionar o evento onKeyUp, tá? Que é quando a tecla do teclado for pressionada. Então, após a tecla do teclado ser pressionada, onKeyUp, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui a função modificar conteúdo. A função modificar conteúdo vai modificar o conteúdo dessa caixa de texto. Então, nós vamos aqui digitar o nome. Observe que no momento que eu digito o meu nome, tá, o nome aparece. Então, Regilan Meira Silva Santos Pereira. No momento que está sendo digitado, a caixinha de texto, ela vai sendo, a label, perdão, ela vai sendo preenchida. Tá? Então, o que aprendemos hoje sobre JavaScript? JavaScript é uma linguagem baseada em
funções, tá? Podemos dizer assim. Então, eu vou criando as minhas funções para poder serem chamadas e disparadas a partir de um evento. Os eventos são iniciados aqui com on keyup, on load, on click, on mouse hover. Então, tem uma série de eventos onde cada evento eu posso chamar uma determinada função. Por exemplo, eu tenho aqui uma select, eu quiser chamar algum código aqui, quando esse valor for modificado, poderia vir aqui, ó, onChange, quando a caixa de texto for alterada, ou a lista de seleção, quando eu trocar aqui o nome desse bairro, Centro Conquista e Quatro Wilson Costa, quando eu trocar o name, tá, onChange, eu posso adicionar uma função, por exemplo, modificar CSS. E nós vimos também que para buscar um elemento, uma das funções mais básicas é o getElementById, que captura um elemento do código HTML por seu ID. Esse é um conteúdo básico de JavaScript para que a gente possa iniciar a nossa codificação. JavaScript é uma linguagem bastante completa, com bastante funções prontas, né, que já podem ser utilizadas. Vimos o básico para poder introduzir esse conteúdo.